Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Noticidade Manhã. E a gente começa a edição de hoje com as informações do trânsito. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Andréia Trevisan, que está no centro de Sorocaba e tem as informações atualizadas do trânsito da região. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Eu estou bem no centro, próximo à Praça Fernando Prestes, precisamente na Rua da Penha. Corredor comercial, por enquanto as lojas estão fechadas, mas daqui a pouco muitos clientes, todas as lojas vão abrir e muito carro vai passar por aqui também. E eu vou falar agora sobre o trânsito nas rodovias. Para o motorista que segue para a capital pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, eles não encontram pontos de lentidão. Na madrugada, um acidente prejudicou quem saía da capital na Marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco. A situação foi normalizada e o sentido interior, o motorista não encontra mais nenhum tipo de dificuldade. Para quem vai sentido litoral, enfrenta pontos de lentidão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá. É o excesso de veículos, não é nenhum acidente não, é só o motorista ter um pouquinho só de paciência. E lembrando que hoje, sexta-feira, vence o prazo para pagar a última parcela do IPVA para veículos com placas final 3. Fernando, daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui do centro de Sorocaba. Obrigado, Andréia. Depois de saber as informações do trânsito, é hora de conferir o que é destaque no São Roque Notícias desta sexta-feira, 15 de março. A empresa do ramo de telemarketing vai realizar um teste em São Roque e pretende contratar 100 candidatos que se destacarem na avaliação que será feita no município no dia 18 de março. A oportunidade é para pessoas acima de 18 anos que tenham realizado o ensino médio. E olha só que boa oportunidade! Não é necessário ter experiência, pois as vagas também são para candidatos ao primeiro emprego. Mais informações você encontra no saoroquenoticias.com.br. 10 homens armados roubaram uma empresa de óleo automotivo nesta madrugada em Iperó. Por volta das 2h30 da manhã, os suspeitos armados com fuzis, pistolas e com coletes à prova de balas renderam os vigias da empresa e os trancaram em uma sala. Eles fugiram com 2 caminhões carregados com óleo e um veículo da empresa. Os vigilantes só conseguiram acionar a polícia 2 horas depois. Até agora, ninguém foi preso. Nós vamos saber agora o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã com Karina Pachiega. 4 pessoas morreram num ataque a uma pizzaria em Calcaia do Alto, na Grande São Paulo. 2 suspeitos foram presos. 2 homens numa moto entraram na pizzaria e atiraram contra o dono. Outros 3 clientes que estavam no local também foram atingidos. 2 deles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Segundo a investigação, o crime foi motivado por ciúmes. O dono da pizzaria, Kleiner Quintanilha, teria cortado relações com um dos suspeitos, depois de descobrir que o mesmo estava assediando a mulher dele. E na zona leste de São Paulo, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em 2 ataques diferentes. Um jovem foi baleado na perna por 2 homens numa moto em frente de casa. Outros 3 rapazes foram alvos de atiradores que estavam num carro. Segundo testemunhas, um grupo de amigos conversava na calçada quando 4 suspeitos num carro passaram atirando. José Carlos Abreu, de 22 anos, morreu. Os outros 2 jovens, um deles menor de idade, foram levados a um hospital da região. Os atiradores fugiram. Nesta quinta-feira, o governador Geraldo Alckmin esteve na região para inaugurar o presídio de Capela do Alto. E com exclusividade, nossa equipe acompanhou a inauguração das novas instalações, que teve um investimento de 57 milhões de reais e já começa a receber detentos na semana que vem. O governador chegou no conjunto prisional na rodovia Raposo Tavares às 4h30 da tarde e, junto de assessores e do secretário de Assuntos Penitenciários, conheceu as instalações. A equipe da TV Sorocaba foi o único órgão de imprensa da região que acompanhou a visita. A penitenciária masculina e o centro de detenção provisória irão receber cada um 768 presos de cadeias da região, entre elas São Roque e Pilar do Sul, cumprindo meta do governo estadual de zerar a quantidade de presos em cadeias de São Paulo. 3.000 presos homens em cadeia, até o final do ano, zera. São Paulo não terá mais nenhum preso homem em cadeia. Só São Roque, que é uma estância turística, só São Roque tem 150 presos em cadeia. Vai zerar com o CDP
aqui de Capela do Alto. O governador ressaltou a importância da retirada de presos de cadeias para o trabalho da investigação da Polícia Civil. O preso em cadeia no distrito policial, ele acaba prejudicando a Polícia Civil, que ao invés de fazer o seu trabalho de polícia investigativa e polícia judiciária, fica tomando conta de preso. Alckmin visitou celas e corredores da penitenciária. Ele conheceu ainda uma sala de aula montada para os reeducandos. Cozinha e padaria foram construídas para dar oportunidade de trabalho aos detentos. Só nesta penitenciária trabalham 30 presos na parte de cozinha e confeitaria. Eles são treinados, então eles se capacitam, acabam tendo uma profissão, têm uma capacitação e tem oficinas também. Oficina para trabalhar para fora. Trabalha aqui dentro, mas trabalha na área industrial. E cada 3 dias de trabalho reduz um dia de pena. A preocupação com a segurança é visível. O conjunto é cercado por uma muralha e torres de segurança com agentes de escolta e vigilância. As unidades prisionais de Capela do Alto dispõem também de um aparelho de raio-x para a detecção de metais. Nessa simulação, a máquina identifica um celular escondido em uma sacola. Nos pavilhões da penitenciária foram instaladas telas para impedir que os presos arremessem objetos para o lado de fora e também para inibir eventuais tentativas de resgate por meio de helicópteros. Aqui irão trabalhar mais de 400 pessoas entre agentes de segurança, administrativos, médicos, psicólogos e assistentes sociais. Nós sempre fazemos concurso. Agora, prioriza a região. Então, tem muito funcionário que está longe de casa. Então, o secretário Lorival Gomes, ele procura trazer para perto de casa. Um apartamento no bairro do Éden, em Sorocaba, teve um princípio de incêndio nessa madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito no motor da máquina de lavar fez com que a residência ficasse coberta de fumaça. Apesar do susto, os moradores que estavam no local não inalaram fumaça. E olha só essa história. O Corpo de Bombeiros de Iperó foi acionado para retirar um gato que caiu dentro de um poço abandonado no bairro Jorge Wetter. O dono do animal percebeu a queda e, como não conseguiu tirá-lo do poço, acionou o socorro. O gato foi resgatado com vida e, felizmente, tudo acabou bem. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor e, para homenagear a data, o Procon de Sorocaba realiza uma operação especial para orientar o consumidor na hora da compra. Sobre isso é que nós voltamos ao vivo a falar com a repórter Andréia Trevisan. Andréia. É isso mesmo, Fernando. Olha só, o Procon vai realizar atividades em várias cidades do estado. Em Sorocaba, quem vier ao centro vai receber panfletos explicativos. No caso de alguma dúvida, é só consultar o panfleto ou então ir até o Procon mesmo, pessoalmente. Sobre este assunto, eu converso agora com o Sérgio Reis, que é coordenador regional do Procon. Sérgio, é isso mesmo? Vão ser realizadas no estado todo as ações? As ações ocorrerão no estado todo. As pessoas que desejarem saber as ações onde elas ocorrerão, basta entrar no site do Procon, que é www.procon.sp.gov.br. Nós, aqui do Núcleo Regional de Sorocaba, estaremos realizando no final da tarde uma palestra sobre direitos básicos do consumidor no município de Itu. Ok, agora esta data, quando ela surgiu, tem uma história interessante. Na realidade, o dia 15 de março é uma data muito importante. Ele surgiu no dia 15 de março de 1962, quando o presidente americano John Kennedy encaminhou para o Congresso americano o que seriam os direitos básicos do consumidor. Quais seriam esses direitos básicos? O direito à informação. O consumidor tem direito a saber todas as informações relativas aos produtos e serviços postos a ele no mercado de consumo. Ele também tem direito à proteção à sua saúde e segurança. Quando um fornecedor lança um produto no mercado de consumo, ele tem que se preocupar com a saúde e segurança do consumidor. O consumidor também tem o direito a ser ouvido. Toda vez que o consumidor tiver alguma dúvida, toda vez que o consumidor, como agente econômico, quiser saber alguma coisa, ele tem o direito de ser ouvido e opinar sobre o produto ou serviço posto à sua disposição. E por último, ele estabeleceu o direito à liberdade de escolha. Todo consumidor tem o direito de escolher o produto ou o serviço da forma como lhe convém. Ok, agora aproveitando que nós estamos no corredor comercial aqui na Rua da Penha, daqui a pouco todas as lojas vão abrir, muitos clientes. Quais são as dicas que os consumidores devem seguir? As dicas que o consumidor deve seguir diz respeito à informação relativa aos produtos. Todo produto tem que assegurar ao consumidor informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Essas informações são relativas ao modo de uso do produto, às suas características, à sua composição, à sua qualidade, ao seu preço.
preço. Tudo isso tem que ser informado ao consumidor em língua portuguesa. E o consumidor, baseado nessas informações, pode exercer a sua liberdade de escolha. Ok, nós temos uma pergunta lá do estúdio. Andréia, pergunte a ele a questão da garantia estendida. Muito se fala quando a gente, agora nós iremos, provavelmente quando nós vamos até fazer as compras e tal, sempre é oferecido essa garantia estendida. Como é que fica em relação a esse sentido? O PROCON orienta como os consumidores nessa situação? Ok, o Fernando apresentador pergunta em relação à garantia estendida. Muitos lojistas oferecem e em muitos casos ela é cobrada. Isto é legal? Na verdade, todo produto ele tem uma garantia legal. Essa garantia legal, se o produto é durável, essa garantia legal é de 90 dias. Se o produto não é durável, a garantia legal são 30 dias. No caso da garantia contratual, ela é uma outra modalidade de garantia que ela é concedida pelo fabricante. A garantia estendida não é exatamente uma garantia, é uma modalidade de seguro. Ela é posterior à garantia legal e à garantia contratual. E aí o consumidor tem que verificar, primeiro, que ele não é obrigado a contratar essa garantia estendida. E segundo, em havendo a contratação, ele tem que tomar ciência, antes de fazer a contratação, de todo o conteúdo do que vai ser assegurado a ele. Então, não pode se confundir a garantia contratual com a garantia legal e com a garantia estendida. A garantia estendida é uma modalidade de seguro. Ok, muito obrigada pelas informações. Fernando. Obrigado, André. A gente volta daqui a pouco. E o PROCON de Jundiaí também vai realizar hoje uma mobilização para os consumidores da cidade. Confira. Nós estaremos no centro da cidade, em frente à Casa da Cultura, para tirar as dúvidas dos consumidores e entregar o nosso material informativo. O importante é que o consumidor precisa estar bem informado, porque para o PROCON Jundiaí, o consumidor bem informado é um consumidor consciente. A partir de que horário, quem pode participar? O funcionamento será das 13 às 17 horas, em frente à Casa da Cultura. Independente disso, o PROCON estará funcionando normalmente e aqueles que se sintam ou prejudicados ou com dúvidas, que vá tirar suas dúvidas em frente à Casa da Cultura. E que tipo de material vocês vão estar utilizando? Nós estaremos entregando um panfleto com dicas para o consumidor e o guia prático do Código de Defesa do Consumidor. Muito bom qualquer tipo de orientação, não é verdade? Em outras cidades da região, os consumidores também vão ter orientações com relação ao consumo. Confira. Em Ibiúna, o PROCON vai atender a população na Praça da Matriz. O objetivo é orientar tanto os empresários como os consumidores. A população vai poder conhecer seus direitos e esclarecer dúvidas das 10 da manhã às 4 da tarde. Para quem deseja efetuar consulta ou obter orientação, o PROCON Ibiúna funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Vereador Benedito Campos, 707, Centro, ou pelos telefones 015-3248-2523 e 015-3241-5738. Em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, o PROCON de Porto Feliz desenvolve campanha de conscientização, com distribuição de material para orientar o consumidor sobre os cuidados na aquisição de produtos e contratação de serviços. A ação começa às 9 da manhã na Praça Dr. José Sacramento e Silva. O PROCON fica no Paço Municipal, na Rua Ademar de Barros, 340, no centro da cidade. Mais informações através do telefone 015-3262-2368. Em Itu, o Núcleo Regional de Sorocaba realiza uma palestra sobre os direitos do consumidor às 6 horas da tarde. O evento será no anfiteatro da Secretaria de Educação da cidade, na Avenida Itu 400 anos, número 111, bairro Centro Novo. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações com o PROCON Municipal de Itu. Telefones 011-4886-9050. Há 5 anos, Sorocaba oferece uma verba para o desenvolvimento de projetos culturais através da Lei de Incentivo à Cultura. E neste ano, as inscrições já começaram. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Andréia Trevisan, que tem mais detalhes sobre essas inscrições. Não é mesmo, Andréia? É isso mesmo, Fernando. Na verdade, as inscrições já começaram e seguem até o dia 1º de abril. Eu converso agora com a Tânia Caseta, que é secretária da LINC, da Lei de Incentivo. Bom dia, como funciona essa lei? Quem pode participar? Bom dia. Essa lei é uma lei de incentivo. Todas as pessoas podem participar, desde que residam em Sorocaba e tenham domicílio eleitoral de 2 anos se pessoa física e 4 anos se pessoa jurídica.
A verba deste ano é de 600 mil, dando então um teto máximo a qualquer projeto de 120 mil. São divididos também em 7 áreas, que são artes cênicas, artes visuais, música, patrimônio histórico, formação cultural e cinema e vídeo. Quem tem uma poesia, por exemplo, mas não é um profissional, ele também tem chance? Todas as chances do mundo. Nós olhamos o projeto e não a pessoa que está inscrevendo. Como a pessoa deve fazer para se inscrever? É só pelo site? Não, a pessoa ela preenche o formulário pelo site, mas o site da prefeitura, onde está disponibilizado as leis, os decretos, o formulário guia e o edital. Daí ele vai então até a Link, que é no Palacete Scarpa, onde ele faz a inscrição pessoalmente, das 8 às 11, das 13 às 16 horas. Como será a avaliação dos projetos? Então, como são em áreas, nós temos 4 conselheiros em cada área, elas serão distribuídas aos conselheiros e eles então farão a avaliação de cada área e assim a gente disponibiliza a verba de 600 mil. Qual a importância desse investimento na área da cultura para Sorocaba? Então, a importância desse investimento é que ela incentiva e divulga o que há de melhor em Sorocaba, que são nossos projetos culturais. Ok, muito obrigada pelas informações. Fernando, lembrando que as inscrições terminam no dia 1º de abril e não é mentira. Obrigado, André. Um bom trabalho e um bom dia. Esporte. Ontem à noite, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil, a Liga Sorocabana venceu o time de Limeira com um placar bem apertado. Com a vitória, a LSB segue na 10ª posição. A Liga Sorocabana começou atrás do marcador, mas depois reagiu. A equipe da casa terminou o segundo tempo do jogo na frente, com direito a uma cesta diferente de Kenny Dawkins. Uma bandeja de costas. A equipe da casa ficou sempre à frente, apesar do placar apertado. Uma cesta de 3 pontos do Limeira a 20 segundos do fim empatou o jogo, mas Dawkins acertou 2 arremessos e garantiu a vitória da Liga por 81-79. E o próximo jogo da LSB é neste sábado contra o Joinville, às 6 da tarde, também no Ginásio Municipal Dr. Gualberto Moreira, em Sorocaba. É hora de falar do tempo. A gente vê agora imagens ao vivo de Sorocaba, que deve ter o dia nublado, assim como está hoje, o sol escondidinho. E existe também a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas na cidade devem variar entre 18 e 26 graus. Confira agora como deve ficar o clima em outros municípios da região. Em São Roque, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima não passa dos 24. Iperó tem mínima de 18 e máxima de 27. Mesma máxima prevista em Tietê. Jundiaí tem máxima de 26 graus. Em Sorocaba, algumas mulheres decidiram inovar e aderiram aos ensinamentos do Krav Maga, uma atividade esportiva de defesa pessoal que, em hebraico, tem o significado de combate corpo a corpo. Vamos saber um pouco mais nesta reportagem. It's alright, it's alright, it's alright, I'm just a little crazy. Aqui o melhor ataque é a defesa. A técnica israelense do Krav Maga é ensinada como proteção contra assaltos, tentativas de agressão ou de estupro. Por isso, o curso é procurado pelas mulheres. Lembrando que o ideal seria não reagir, mas na necessidade extrema de uma reação, além da preparação emocional, do controle emocional, físico, também a técnica adequada. O Krav Maga é essa resposta adequada. Essa técnica não é usada para ataques, ela é um sistema de defesa. O Krav Maga não tem regras nem campeonatos. Isso porque o único objetivo é a proteção. Nesta aula, no Centro Cultural Brasil-Israel, em Sorocaba, alunas tiveram a orientação de um instrutor formado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Aqui no Brasil foi trazida em 1990 pelo mestre Kobe Lichtenstein. Chegando no Brasil em 1990, ele fundou a Associação Brasileira de Krav Maga e posteriormente a Federação Sul-Americana de Krav Maga. No curso, elas aprendem a se proteger de tentativas de estrangulamento, ataques pela frente e por trás, ou quando o agressor as empurra contra uma parede.
A técnica basicamente dispensa o uso de força e por isso pode ser usada por pessoas de qualquer sexo, peso ou idade. Uma das alunas é a professora aposentada Isabel Macedo, de 76 anos. Devido à idade da gente também, a gente sai muito, a gente já fica meio apreensiva. Então, achei muito interessante as técnicas que ele está dando para defesa, coisinhas simples. Ângela veio à aula porque mora em uma chácara e quer se proteger de eventuais ataques. Idosos, terceira idade e jovens e pessoas obesas também são os alvos dos bandidos de hoje, porque são considerados inofensivos. Entre as alunas estão as que têm amigas vítimas de assaltos. Eu nunca fui assaltada, mas conheço muitas amigas que já foram assaltadas, então eu quero me precaver desse risco, né? Dá uma esperança, assim, né? Não que eu vá reagir, mas caso tenha eu precise, né? Daí sim. É isso aí, as mulheres com cada vez com mais espaço e principalmente mais poder, merecidamente. O Noticidade Manhã fica por aqui. Logo mais, à 1h da tarde, você acompanha o Manchetes Noticidade com o Nolan Robertos. Você fica ao vivo agora com imagens de Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família e, claro, um excelente final de semana. A gente se vê segunda-feira. Saúde e sucesso!